Chegou o mês de maio, o mês de Maria, o mês de muitas graças para a sua vida. Se você acredita nisso, escreve aqui: eu creio, eu tomo posse dessas graças na minha vida. E é tempo de tomar posse mesmo, porque não sou eu, irmão Luiz Maria, que estou falando isso. São grandes santos da igreja que dizem que o mês de maio é um mês de muitas graças. E além de ser um mês de muitas graças, eu tenho uma grande surpresa para você, uma grande novidade, um presente do céu nesse mês de maio para a sua vida. Na verdade, o Papa Paulo VI, ele lançou um documento da Igreja no ano de 1965, dizendo que o mês de maio é o mês mais fecundo de graças, é um mês de grandes bênçãos por causa da dedicação desse mês à nossa intercessora, a medianeira de todas as graças, a nossa mãe, nossa rainha, Nossa Senhora. Padre Pio dizia: esse é o mês da nossa linda mãezinha. São Maximiliano Kolbe dizia que esse é o mês mais frutuoso para aqueles que são devotos de Nossa Senhora. E nós não vamos ficar de fora e vamos viver intensamente esse mês de graças que Deus preparou para nós. Mas, irmão Luiz Maria, qual é essa novidade? Qual é esse presente que o céu nos dá nesse mês de maio? Entre tantas graças que nós vamos receber no mês de maio, eu quero apresentar para você esse livro maravilhoso que não existia aqui no Brasil e que está saindo agora aqui na nossa nação brasileira, o Santo Rosário, o Flagelo dos Demônios, escrito nada mais nada menos do que o padre Francisco Bamonte, esse sacerdote exorcista que durante alguns anos foi presidente da Associação Internacional dos Exorcistas e hoje é o vice-presidente, com livros que marcaram a história do nosso catolicismo, livros muito especiais, e esse sobre o Santo Rosário é um livro inédito aqui no Brasil, um livro que você vai acompanhar. Durante todo esse mês de maio nós vamos aprofundar, vamos destrinchar esse livro, conhecendo sobre vários aspectos do poder do Rosário na nossa vida. Para viver intensamente o mês de maio, nós precisamos viver aquilo que é o pedido de Nossa Senhora, na verdade, aquilo que é o pedido de Jesus no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Uma vez, num exorcismo, o padre exorcista perguntou o que irritava mais o demônio, o que incomodava mais o demônio, se era o Evangelho ou se era o Santo Rosário. E o demônio, numa atitude grosseira, como sempre, xingou o padre de estúpido e disse: é a mesma coisa, seu estúpido. O que isso quer dizer? Que, na verdade, o Evangelho é a vida de Jesus narrada para nós. O Santo Rosário é a vida de Jesus meditada com as Ave-Marias no fundo. A Ave Maria é uma oração bíblica. A Ave Maria é uma oração do momento central da Bíblia, quando Deus, a palavra, desceu e se fez criança no ventre de Maria. Por isso, durante as Ave-Marias, se medita a vida de Jesus. E qual é o fruto disso concreto na nossa vida? Isso que nós vamos aprender durante esse mês de maio. Como o rosário é profundamente bíblico, como o rosário é profundamente cristológico, como o rosário é profundamente trinitário, e vamos aprender na vida dos santos, no ensinamento da Igreja, na Sagrada Escritura, a história de como surgiu o Santo Rosário. Tudo isso nesse livro maravilhoso, o Santo Rosário, o Flagelo dos Demônios. Vamos juntos então iniciar nesse mês de maio esse caminho espiritual, e eu tenho certeza que você não vai ser a mesma pessoa depois de compreender o poder e o valor do Santo Rosário nessa escola de formação que nós estamos iniciando hoje. Não somente você vai crescer na sua fé, mas você vai crescer também na sua intimidade com Jesus através de Nossa Senhora, através do Santo Rosário. Depois dessa escola de formação,
desse mês com Maria, eu tenho certeza que o seu relacionamento com o Santo Rosário não vai ser o mesmo. Tenho certeza que você vai beijar e amar o Santo Rosário não como um objeto simplesmente, não como uma superstição, mas com um amor a Jesus e Maria através desse sacramental, porque você vai entender a eficácia e o valor. E ninguém ama aquele que não compreende. Vamos então começar no livro, o primeiro capítulo do livro, A Espiritualidade do Santo Rosário. Nesse primeiro capítulo nós vamos mergulhar na espiritualidade antiga de tantos santos do Santo Rosário. Mas antes de entrar na vida dos santos, vamos ver um pouco o que diz alguns papas sobre o Santo Rosário. Na página 15 do nosso livro, ele começa dizendo: a oração mais amada, mais difundida do Ocidente cristão é certamente o Santo Rosário. Com efeito, depois da Sagrada Liturgia, é a oração mais propícia para conservar e para aumentar a fé. Jesus diz no Evangelho, em Lucas capítulo 18, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, por acaso ainda vai existir fé nessa terra? Quando o Filho do Homem voltar, ainda vai existir fé? E olha o que o livro está nos dizendo: o rosário, ele é útil para conservar e aumentar a fé. O Santo Rosário vai ajudar você a guardar a fé no meio de tantos ataques, no meio de tantas tentações. Não é fácil permanecer fiel. E aquele que reza o rosário tem essa promessa de se manter fiel na fé. Ele conserva e ele aumenta a fé. O rosário faz crescer na conformidade com Cristo Jesus, na união com Deus. Faz superar as tentações e dificuldades, adquirir as virtudes, afastar adversidades e perigos, deter e dissipar os projetos de Satanás. É isso mesmo, o inimigo ele tem planos de como destruir sua família, de como prejudicar a sua vida, principalmente a sua salvação. E rezando o rosário, simplesmente você está desarmando várias armadilhas do inimigo feitas contra você e contra a sua família. Por isso o Santo Rosário também é muito odiado pelos demônios. Os papas têm escrito várias encíclicas sobre o rosário. E aqui, em 1951, o Papa Pio XII escreveu: não hesitamos em reafirmar publicamente como é grande a esperança que nós colocamos no Santo Rosário. Isso é o Papa falando. Para sanar os males que estão afligindo as nossas épocas. Não com a força, não com as armas, mas com a potência humana, mas com a ajuda divina, obtida mediante essa oração. Forte como Davi, o rei Davi, com a sua funda, a igreja poderá enfrentar impávida e serena o inimigo infernal. Que comparação fantástica! O rei Davi não era rei ainda, era um menino e enfrentou o homem muito mais forte, muito maior que ele. Soberbo, orgulhoso, aquele homem desafiou a nação de Israel, o povo de Deus. E o rei Davi, com um simples instrumento, a funda que jogava pedra, aquele instrumento, vamos dizer assim, de criança, com aquele instrumento, ele venceu o inimigo muito mais forte. Nós somos mais fracos que Satanás. Deus é mais forte que Satanás. Se nós estamos com Deus, nós vamos vencê-lo. Mas Satanás é um anjo decaído, mas era o maior dos anjos. Ele é mais forte do que nós. Agora, se nós estamos com a força de Deus, com a humildade e com o instrumento, as armas que o céu nos dá, nós venceremos Satanás. Assim como Davi venceu Golias, o Papa está dizendo, nós venceremos Satanás. E o Papa fala desses tempos difíceis, não com a força, não com as armas, não com a potência humana. Recentemente, o Papa Leão foi até mesmo atacado
pelo presidente dos Estados Unidos. E o Papa Leão respondeu de uma forma humilde e serena, que não é com a força humana, que ele não é um articulador político, ele é uma pessoa escolhida por Deus para anunciar o Evangelho e para declarar que aquilo que está contra o Evangelho é contra Jesus Cristo. Ele foi colocado ali para anunciar com força e coragem o Evangelho de Deus. E por isso o Papa fala da paz. E por isso o Papa fala que aniquilar uma nação é algo contrário à vontade de Deus. E o Papa não foge dessa responsabilidade, porque ele sabe que as nossas armas não são armas carnais e humanas. Isso está na Bíblia, gente. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. São Paulo está dizendo: pois as armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho espiritual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Jesus Cristo. Isso é a arma do Santo Rosário. Não é uma arma carnal, não é uma arma humana, é uma arma espiritual, porém que subjuga a Jesus Cristo, que escraviza os demônios, que expulsa os demônios e os amarra aos pés da cruz de Jesus Cristo. Você não tem noção do poder dessa arma no mundo espiritual. Você não tem noção do pavor que os demônios têm simplesmente de você andar com você com o Santo Terço. Imagina de você rezar com fé. Imagina de milhares e milhares de pessoas unidas rezarem o Santo Rosário. Vamos continuar a nossa meditação. Também o Papa Paulo VI, na encíclica Christi Matri, de 1966, escreveu: oração tão frutífera não só tem uma eficácia imensa em afastar os males e as calamidades, como claramente demonstra a história da Igreja, mas também alimenta com prodigalidade a vida cristã, sustentando em primeiro lugar a fé católica, que facilmente refloresce mediante a oportuna consideração dos mistérios divinos, elevando a mente para as verdades reveladas. Olha só, nos lugares onde se reza o terço, as pessoas têm uma fé robusta, as pessoas têm uma fé madura. Às vezes, teólogos estão lá estudando nas faculdades e começam a se desviar da fé. Mas pessoas simples e humildes que rezam o terço não duvidam dos pilares fundamentais da fé católica, porque o rosário tem o poder de alimentar, de sustentar os dogmas de fé, de trazer uma fé humilde e forte para aqueles que rezam. Então, Satanás, sem cessar, está bombardeando a nossa mente para a gente questionar, para a gente duvidar, para a gente se afastar da verdadeira fé. Mas aquele que reza o rosário, o Papa está dizendo, está alimentando a fé. Talvez você já tenha ouvido uma história de que dentro de nós é como se existissem dois lobos. Um monge disse para o seu discípulo: dentro de nós existem dois lobos. Um é perverso, é egoísta, quer fazer o mal, é orgulhoso, é malicioso, é mentiroso. O outro é amoroso, é amigo, é fraterno, quer fazer o bem, quer ajudar. E o discípulo perguntou: e os dois lutam dentro de nós? Sim, os dois lutam dentro de nós. E qual deles vence? E o sábio disse: aquele que você alimentar mais. Aquele que você mais alimentar será o vitorioso. E o Santo Rosário, o Santo Padre, está dizendo aqui: o Santo Rosário está alimentando o seu lado bom. O Santo Rosário está alimentando dentro de você a pessoa de Jesus Cristo. Está alimentando a sua verdadeira fé, a fé santa e católica, a verdade mais profunda do Evangelho,
que são os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa João Paulo II, em 2002, escreveu um documento muito especial chamado O Rosário da Virgem Maria. Eu me recordo porque nesse ano eu li umas 2 ou 3 vezes esse documento, porque eu estava preparando, eu precisava fazer um resumo dele e trazer alguns elementos dele para as constituições do nosso Instituto Hesed. Por isso eu li bastante esse documento e muito marcou minha vida. Por isso, durante esse mês também eu posso transbordar, mesmo que tenha sido há mais de 20 anos atrás, transbordar essa riqueza que é esse documento do Rosário da Virgem Maria. E o Papa João Paulo II diz assim: a Igreja sempre reconheceu essa oração uma eficácia particular, confiando a ela a recitação coral, a sua prática constante. As causas mais difíceis, a Igreja confia ao Santo Rosário. Em momentos em que a própria cristandade estava ameaçada, foi graças a esta oração que o perigo foi afastado, tendo a Virgem do Rosário sido saudada como propiciadora da salvação. Está no Rosário da Virgem Maria, número 39. Aqui nós lembramos da Batalha de Lepanto. O cristianismo estava ameaçado de ser completamente destruído. Imagina só. E o Papa João Paulo II está dizendo, nesses momentos mais difíceis, o Rosário salvou a Igreja. O Papa São Pio V, ele pediu que todos rezassem o Rosário, todos se confessassem, que todos, com o Rosário na mão, combatessem para defender a fé, porque é legítima defesa. O cristianismo estava para ser destruído. E milagrosamente, os turcos viram, os inimigos viram uma senhora gloriosa aparecer no céu. Isso está escrito nos próprios registros deles. Eu não estou falando dos anais católicos, não. Dos registros católicos somente, não. Nos registros dos muçulmanos estava escrito isso. Eles viram uma senhora gloriosa e bateram em retirada. Gente, isso foi fruto do Santo Rosário. Eles estavam em número maior. Eles tinham tudo para vencer, para destruir o catolicismo, para chegar até Roma, para acabar com o papado. E a batalha que aconteceu em Lepanto, o Papa estava a milhares de quilômetros de distância, sem ter como saber, não tinha internet, não tinha celular, e Deus revelou ao Papa. Ele estava com o rosário na mão, rezando o rosário, e quando Nossa Senhora apareceu e ali os muçulmanos fugiram, o Papa teve uma revelação. Ele deu um grande brado: nós vencemos a batalha, com o rosário na mão, e instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, que se tornou Nossa Senhora do Rosário, que hoje nós celebramos no mês de outubro, no dia 7 de outubro, que aqui no Brasil agora é um dia solene para o Brasil inteiro, o Dia do Rosário, dia 7 de outubro. Tudo isso aconteceu na história da Igreja. Através do rosário foi vencida essa batalha e Deus cumpriu a sua promessa de Mateus 16, 18, de que as portas do inferno nunca iriam prevalecer sobre a sua Igreja. Mas ele quis cumprir essa promessa através da reza do rosário. Será que, se Deus fez um milagre assim para salvar a Igreja, ele não vai fazer um milagre para salvar a sua família, a sua casa? Se a sua casa, como o Papa São Pio V, colocou todos para rezar o rosário e venceram a batalha, se na sua casa existe essa devoção do Santo Rosário, será que a sua casa também não será protegida de tanto ódio do inimigo maligno, de tanta destruição que tem atingido tantas casas e famílias? Nosso Senhor está te ensinando hoje que, se você abraçar essa devoção, se você viver esse mês de maio de maneira especial, segurando no rosário da Virgem Maria, você vai receber graças especiais, sim, para a sua casa. E Nossa Senhora vai se manifestar como Senhora das Vitórias, também na sua casa, também na sua família. Numerosos sinais demonstram até que ponto a Virgem Santa também quer exercer hoje, precisamente através dessa oração,
a solicitude materna, a qual o Redentor moribundo confiou na pessoa do discípulo amado. Mulher, eis aí teu filho. Quer dizer, Jesus disse para Nossa Senhora, para ela cuidar da igreja. No alto da cruz, está lá em João capítulo 19, 26, Jesus disse a Nossa Senhora, eis aí teu filho, disse ao discípulo amado, eis aí tua mãe, ali no alto da cruz. E Jesus deu uma missão à Virgem Maria, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da igreja. E o Papa João Paulo II está dizendo, ela cumpre essa missão, não somente no início da igreja, mas hoje, no hoje da história da igreja, no hoje da minha vida e da sua vida. Nossa Senhora ela quer intervir, ela quer socorrer, mas é preciso fazer o que ela pediu, rezar o Santo Rosário. O Papa João Paulo diz, são conhecidas as diversas circunstâncias entre os séculos 19 e 20, em que a Mãe de Cristo fez sentir, de algum modo, a sua presença e a sua voz para exortar o povo de Deus a esta forma de oração contemplativa, o Santo Rosário. Eu desejo recordar em particular a influência decisiva que conservam na vida dos cristãos pelo autorizado reconhecimento da Igreja das aparições de Lourdes e de Fátima. Olha, gente, Nossa Senhora, obedecendo a ordem de Cristo, ela tem aparecido no século XIX e no século XX como nunca antes na história. Nossa Senhora tem aparecido, porque ela sabe que nós estamos vivendo no século do ateísmo, no século do ataque à religião, num período de apostasia, de abandono da fé. E a Bíblia nos ensina que aonde é grande o pecado, onde está abundando o pecado, está lá em Romanos 5, é muito maior a abundância das graças. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus está dizendo na Bíblia que nos tempos mais difíceis, Ele dará graças maiores ainda. Se existem muito pecado, muitos pecados, Deus está dizendo, existirá mais derramamento de graças para aqueles que creem, para aqueles que tomam posse. Mais uma vez declara diante do Senhor, eu tomo posse, escreve aqui no comentário, eu tomo posse dessas graças que Deus prepara para mim. Eu tomo posse desse mês de maio, que Deus preparou para que eu pudesse beber das fontes do Salvador, para que eu pudesse me aproximar de Jesus através da Virgem Maria. E se algum coração, talvez você, talvez alguém que você conheça, tem uma dificuldade de entender o rosário, de rezar o rosário, de valorizar, às vezes, porque tiveram alguma formação protestante e não consegue compreender bem o porquê que essa oração é tão cristológica, é tão trinitária, é tão bíblica. Isso nós vamos explicar no decorrer de todo esse mês de maio. Como essa oração é realmente bíblica, é realmente baseada nas Escrituras, baseada na fé cristã, como ela nos aponta para Jesus Cristo e nos faz crescer na fé em Jesus Cristo. O Papa Francisco também, em 2013, ele falou do rosário. Ele disse assim, vocês rezam o rosário todos os dias? Será que rezam? Não sei. E o povo gritou, sim! Certeza que vocês rezam? Pois bem, a oração com Maria em particular, o rosário, tem essa dimensão de agonia. O Papa fala uma palavra difícil, agonística. O que quer dizer isso? Uma luta que nos sustenta na batalha contra o maligno e contra os demônios. O rosário também nos sustenta na luta. Agonística, porque a palavra agonia, Jesus estava em agonia no Horto das Oliveiras, a palavra agonia tem raiz, no seu significado quer dizer luta, uma intensa luta, uma intensa batalha espiritual que nós vivemos. O rosário não é uma devoçãozinha. O rosário, o Papa está dizendo, ele tem esse sentido de combate, de luta. Como diz em Jó, capítulo 7, versículo 1, a vida do homem nessa terra é uma luta, é uma batalha. Acabamos de ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, não são carnais as armas que nós usamos, são armas espirituais.
Em Efésios capítulo 6, versículo 10, fala da armadura do cristão. Devemos nos revestir para essa luta. Você está dentro de uma grande luta. Quer você saiba, quer você não saiba. Quer você queira, quer você não queira. É uma luta terrível. E nessa luta, nós corremos o risco de perder eternamente nossa salvação. Sim, corremos o risco de sermos atacados de acidentes terríveis. A Bíblia fala que o arcanjo Miguel quis proteger, quis guardar o corpo de Moisés, mas Satanás quis disputar com São Miguel o corpo de Moisés. Isso tem um simbolismo muito especial, que Satanás, sem cessar, ele quer nos levar à perdição, é o principal objetivo dele. Mas ele quer também causar acidentes, causar mortes, causar brigas. Então, o que acontece? Quando nós rezamos, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, quando nós nos lavamos no sangue do Cordeiro, Satanás não tem poder, ele não pode chegar até nós. Agora, quando nós damos brecha, damos abertura, entramos no terreno do inimigo, muitas coisas o inimigo tem autorização de fazer. Às vezes, nossos filhos estão em pecado mortal, estão em situações que eles se colocam em risco, e o anjo quer proteger, mas não pode, porque ele mesmo deu brecha para o inimigo. Mas a oração de um pai e de uma mãe, rezando o rosário, está reparando a brecha que o seu filho deu. Está enviando outros anjos que possam proteger o seu filho, porque ele mesmo não está chamando o anjo da guarda dele. Ele mesmo não está no caminho do Senhor, mas por causa da sua oração, Satanás não consegue. São Miguel se interpõe, os anjos da guarda se interpõem e protegem os nossos filhos, protegem aqueles que nós amamos. Isso é um dos pontos do poder do Santo Rosário. E Nossa Senhora mesma, ela nas suas aparições vem nos ensinar como devemos rezar o rosário. Por exemplo, em Lourdes e em Fátima, Nossa Senhora insistiu, Nossa Senhora recomendou com insistência a reza do Santo Rosário. Quando em 1858 a Imaculada apareceu em Lourdes, a Santa Bernadette, ela tinha o terço nas suas mãos. Ela não rezava, mas cada Ave Maria que Santa Bernadette rezava, Nossa Senhora acompanhava com os dedos. Quer dizer, ela não vai rezar a Ave Maria porque ela não reza para ela mesma, não é? Mas cada Ave Maria que você reza, Nossa Senhora está profundamente atenta, ela está junto com você, ela está acompanhando cada uma das Ave Marias, Nossa Senhora está recebendo e transformando em graças na sua vida. Também em Fátima, Nossa Senhora apareceu com o terço na mão. Isso é muito significativo. Ela disse: a guerra vai acabar se vocês continuarem rezando o terço todos os dias. Ela disse: eu sou a Senhora do Rosário. E ela aparece com o terço na mão, pedindo que se reze o Santo Terço. Uma das primeiras palavras que Nossa Senhora diz, quando a irmã Lúcia pergunta, a pequena Lúcia, ela diz: de onde vós me é? Eu sou do céu. E nós iremos para o céu? Você e a Jacinta vão, mas o Francisco precisa rezar muitos terços. Olha só, Nossa Senhora diz que o Francisco talvez estivesse num caminho perigoso, talvez estivesse se desviando por alguma tentação dos meninos daquela época. Era um menino de 9 anos, a idade em que os meninos começam a ver coisas impuras, a conhecer um mundo meio perigoso. Por algum motivo, Nossa Senhora diz: o Francisco vai para o céu também, mas Nossa Senhora dá a arma para ele, como um adolescente, um menino que está entrando na puberdade, como ele deve enfrentar as batalhas. Ela diz: ele deve rezar muitos terços. E aí ele vai também para o céu. E ele foi. E hoje ele é um santo da igreja, um grande santo, apaixonado por Jesus e por Nossa Senhora, São Francisco Mártir. Então Nossa Senhora aparece em outubro, 13 de outubro, último dia da aparição de Fátima, um fenômeno visto por mais de 70 mil pessoas. Depois de ter revelado a sua identidade, ela diz:
eu sou Nossa Senhora do Rosário. Continuai sempre a rezar, todos os dias, o Santo Rosário. Esse foi o recado de Nossa Senhora em Fátima. E o Papa Bento XVI, em 2008, também vai falar dessa tradição que ele trazia da sua história de vida. Eu me lembro desde novinho como nós rezávamos o terço no fim da tarde, especialmente no mês de maio. O Papa Bento começa a falar dessas lembranças lindas, mas ele diz assim: o Santo Rosário não é uma prática piedosa que está relegada ao passado, como uma oração de outros tempos, em que deveríamos pensar como uma nostalgia, uma saudade de tempos antigos. Não! O Papa Bento está dizendo aqui, o Rosário, pelo contrário, tem vivido como que uma nova primavera. Gente, isso aqui foi em 3 de maio de 2008. O Papa Bento estimulando para rezar o Rosário, especialmente no mês de maio. Em maio de 2008, o Papa está dizendo, o Rosário não é uma oração do passado. Ela tem experimentado nesses tempos de hoje, o Papa Bento disse em 2008, como que uma nova primavera. As pessoas estão descobrindo o valor do Rosário, estão rezando o Rosário e colhendo os frutos do Evangelho ao meditar a vida de Cristo com o Santo Rosário. Gente, isso aqui foi muitos anos antes de surgir o exército de São Miguel. Muitos anos antes de nós termos a live da Pompeia, todos os dias milhares de pessoas rezando, o Rosário da Madrugada, todos os dias milhares de pessoas rezando, todos os dias mais de 100 mil pessoas rezando o Santo Rosário na madrugada. Isso sem parar, sem parar. O Papa Bento está dizendo muito antes disso. Na Quaresma da Igreja e na Quaresma de São Miguel, são milhares e milhões de pessoas que estão rezando o Rosário na madrugada e em outros horários. Gente, o Papa Bento profetizou esses tempos que nós estamos vivendo. Ele profetizou e ele diz assim: o Santo Rosário tem vivido uma nova primavera. Aliás, um dos sinais mais eloquentes do amor que as novas gerações nutrem por Jesus e Maria, sua mãe. No mundo atual tão disperso, essa oração ajuda a colocar Jesus Cristo no centro, como fazia a Virgem Maria. Colocar Jesus no centro. E o Papa está falando isso num tempo que não existiam os aparelhos celulares e o uso das redes sociais como está sendo feito hoje. Um tempo de tanta distração como existe hoje. O Papa já estava profetizando. O Papa Bento, usado pelo Espírito Santo, profetizou que o Santo Rosário ajudaria esse tempo disperso de distração a colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida, assim como Nossa Senhora fazia. Ela tinha Jesus sempre no centro da vida dela e ainda tem. E isso ela faz conosco. Os devotos dela colocam Jesus no centro da sua vida. Ela meditava sempre no coração aquilo que dizia e fazia o seu filho. Com Maria, nós orientamos o coração para o mistério de Jesus e colocamos Jesus no centro da nossa vida, do nosso tempo, das nossas cidades, mediante a meditação e a contemplação dos santos mistérios. Então, o Papa vai dizer que através dessa meditação nós vamos imitando a vida de Jesus e Maria. Eu me recordo aqui de uma aparição de Nossa Senhora que comemoramos no dia 9 de abril, Nossa Senhora do Espinheiro, se eu não me engano, lá na Itália. E nessa aparição, uma mulher que mais tarde vai ver Nossa Senhora, vai ficar curada milagrosamente, ela passou antes por uma prova muito difícil. Um homem entra de repente na casa dela e diz assim: por favor, senhora, me esconda na sua casa. Eu acabei de me envolver numa briga no bar e ali no meio da briga acabei matando um homem. E agora eles estão atrás de mim, querem se vingar, querem me matar. E ela escondeu aquele rapaz ali. Logo em seguida, o filho dela, da própria senhora, se chamava Rosário o nome dela, não é? O filho dela passa: mamãe, mamãe, acabaram de matar o meu irmão, o seu filho. E o rapaz está fugindo por aqui. E ela não fala nada que aquele assassino estava ali.
Logo em seguida que o filho vai embora, ela diz para o assassino: você ouviu? Você acabou de matar o meu filho. Você acabou de matar o meu filho e não há como me devolver o meu filho. Mas, assim como a Virgem Maria, aos pés da cruz, rezou por aqueles que matavam o filho dela, eu também te perdoo. E rezo para que você se converta e se volte para Deus. E isso que Nossa Senhora disse, isso que essa senhora disse, logo depois ela deu comida para esse jovem e o despediu. Pouco tempo depois ele foi preso. Quando ele estava preso, chamaram ela para depor contra ele. Ela não queria. Ela pensava, a mãe dele sofre mais do que eu. A mãe dele, por ter um filho condenado agora, um filho que está no caminho errado, eu não quero falar dele. E ela rezou, pedindo a Deus a graça de não falar. Poucos dias depois, aquele rapaz faleceu, com profundo arrependimento de todos os seus pecados, convertido, voltado para Jesus Cristo, aquele rapaz morreu e conseguiu a sua salvação. E ela ficou com o coração em paz, porque ela tinha perdoado o assassino do seu filho. Filho, filha, não é fácil perdoar. Não é fácil viver a vida de Jesus e Maria. Mas quando você reza constantemente a meditação da vida de Jesus e de Maria, como que instintivamente brota no seu coração por obra do Espírito Santo, porque você cultivou a presença do Espírito Santo. O perdão brota, a palavra correta brota, atitudes corretas vão brotar na sua vida, como consequência de assistir como que o filme da vida de Jesus e Maria ao rezar o Santo Rosário. É isso que o Papa Bento XVI está dizendo. Que Maria nos ajude a acolher em nós a graça que emana desses mistérios, para que através de nós possa irrigar a sociedade a partir de relações cotidianas e purificá-la de tantas forças negativas, abrindo-a à novidade de Deus. Com efeito, quando o rosário é rezado de uma forma autêntica, não mecânica nem superficial, mas profunda, transmite paz e reconciliação. Encerra em si o poder curativo do Santíssimo Nome de Jesus, invocado com fé e amor, que está no centro de cada Ave Maria. Cada Ave Maria tem no centro o nome de Jesus. Começa com o nome de Maria, tem no centro o nome de Jesus e termina com o nome de Maria. É como se fosse o nome da Virgem Maria, uma preparação para dizer o nome acima de todo nome de Jesus e depois como que uma gratidão. Maria começa, Jesus no centro e Maria termina. Cada Ave Maria nós rezamos 2 vezes o nome de Maria e uma vez o nome de Jesus. E isso tem um poder de cura, isso tem um poder de libertação, isso tem um poder da própria presença de Jesus e Nossa Senhora que são invocados. E por último, eu quero trazer uma última meditação antes de encerrarmos essa primeira formação, porque a partir da próxima formação eu já quero entrar com você na questão bíblica. O rosário é uma oração bíblica e trinitária. Nós vamos entrar nessa profundidade, nessa riqueza. Mas antes eu queria fazer uma breve meditação com você sobre o documento do Papa João Paulo II, o Rosário da Virgem Maria. Esse, em 17 de setembro de 1569, foi o primeiro documento da Igreja que São Pio V lançou sobre o Rosário. Depois de ter vencido a Batalha de Lepanto, 1569 foi o primeiro documento. Desde lá para cá, mais de 200 documentos têm sido escritos sobre o Rosário. Gente, a igreja está falando para a gente. Então, se alguma pessoa disser para você, alguém da igreja disser para você, não devemos rezar o rosário, essa oração já é ultrapassada, essa oração não tem base na igreja. Gente, os papas lançaram mais de 200 documentos. Só o Papa Leão XIII
Se eu não me engano, só ele lançou 10 documentos ou mais, não me recordo exatamente, falando do Santo Rosário. Falando do Santo Rosário. Então, são os papas, é a igreja. E o último documento sobre o Santo Rosário foi o Papa João Paulo II, em 2002, acrescentando os mistérios luminosos. Ali, magistralmente, o Papa como que resume todos esses 200 documentos, falando de uma forma linda sobre o Santo Rosário. Antes de apresentar a carta do Papa João Paulo II, nós devemos esclarecer o que se entende quando se referem os mistérios do Rosário. Com efeito, nenhuma outra oração popular é tão temida e hostilizada pelo demônio como o Rosário, com os mistérios meditados e contemplados. Quem está dizendo isso é o padre exorcista. No final do livro, ele vai falar de várias experiências que os demônios têm medo, os demônios têm desespero, porque o Rosário é o flagelo deles. O Rosário faz eles fugirem a léguas. Isso, quem trabalha com oração de libertação, eu já acompanhei padres exorcistas e eu também já participei de momentos de oração de libertação. Eu vi o medo, eu vi com os meus olhos, concretamente, em orações de libertação e de exorcismo, que o demônio tem medo, pavor do Santo Rosário. Ele se desespera, ele é vencido pela oração do Santo Rosário. No Rosário, a palavra mistério significa os acontecimentos da vida de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. No Rosário, a Igreja propõe a meditação e a contemplação dos fiéis dos 20 mistérios, quer dizer, episódios importantes da vida de Jesus e sua Mãe Santíssima. Então, é como se você estivesse vendo um filme da vida de Jesus, com os olhos de Nossa Senhora. É isso que o Papa João Paulo II fala nesse documento do Rosário da Virgem Maria, de 2002. Você, com o coração de Maria, no reflexo dos olhos de Nossa Senhora, você vê o filmezinho da vida de Jesus. Imagina só. O Espírito Santo, enquanto você medita os mistérios, são alguns pontos da vida de Jesus. Mas através desses pontos, o Espírito Santo te leva a entrar lá dentro da cena, te leva a contemplar. Qual é a diferença de meditar para contemplar? Eu vou meditar os mistérios. Meditar significa que você vai começar a pensar como deve ter sido quando Jesus nasceu, como deve ter sido como Jesus foi maltratado, flagelado, coroado de espinhos, foi crucificado, como deve ter sido? Isso é meditar. E o que é contemplar, irmão Luiz Maria? Contemplar é depois de você tentar imaginar como deve ter sido, o Espírito Santo traz para o seu coração um entendimento, uma profundidade. É como que você estivesse vendo mesmo e entendendo os mistérios da vida de Jesus e de Nossa Senhora. Contemplar é fruto de quem está meditando. Meditar é buscar, é tentar segurar com a mão alguma coisa, no sentido simbólico. Tentar entender, tentar compreender, tentar imaginar como deve ter sido. Contemplar é conseguir, é tocar através da fé. É você penetrar no mistério, é você ser envolvido daquele amor de Deus, daquele acontecimento da cruz. Nossa, eu sempre ouvi falar que Jesus morreu por mim, mas hoje, agora, rezando, o Espírito Santo me fez entrar nesse mistério. Eu me senti amado por Jesus na cruz. É como que eu visse os olhos de Jesus na cruz olhando para mim e dizendo que me ama, e dizendo que me perdoa, e dizendo que não me condena por eu ter pecado, por eu ter pregado Ele na cruz com minhas maldades e malícias. Eu como que vi Jesus me olhando nos olhos e me dizendo: filho, eu te amo. Isso é contemplar. Isso acontece quando você lê a Bíblia, pedindo a ajuda do Espírito Santo, e você medita, e o objetivo é conseguir contemplar. E isso também acontece com o Santo Rosário, é o mesmo objetivo, meditar a vida de Jesus, e o Espírito Santo te leva a contemplar, como diz o Papa João Paulo II,
com os olhos da Virgem Maria. Por quê? Porque, como o Papa vai explicar, mais do que os apóstolos, ninguém conseguiu olhar para Jesus e compreender Jesus como Nossa Senhora. Por isso, rezar junto com ela vai te levar a mergulhar no coração de Jesus mais do que qualquer outro. Olha o que ele vai dizer aqui, olha. Entrar em comunhão com o olhar e o coração de Maria, que estavam continuamente fixos no seu Filho Jesus, fazendo reviver em nós os acontecimentos da vida de Jesus, experimentando a profundidade inesgotável do seu amor. A contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável. Ninguém conhece Cristo melhor do que a mãe. Ninguém pode nos introduzir num profundo conhecimento de Cristo como ela. Ninguém. Nem sequer os apóstolos, que foram testemunha da sua vida pública. Nisso reside a força espiritual do rosário. Contemplar Cristo através do olhar e do coração de sua mãe. Gente, isso é tremendo. Isso é grandioso. Quando você entende o verdadeiro valor do Santo Rosário, que é olhar para Jesus, centralizar a sua vida em Jesus, com a ajuda de Nossa Senhora, com o olhar de Nossa Senhora, você nunca mais vai largar o Santo Rosário. Você nunca mais vai querer ficar longe do Santo Rosário, porque é uma oração dada pelo céu. A gente vai aprender sobre isso. Como surgiu o Santo Rosário. É uma oração desejada por Deus. É uma oração que gerou fruto na vida de inumeráveis santos. O Papa João Paulo II diz: não é possível dizer, passar por Nossa Senhora, pelas cenas do Rosário, é como entrar na escola de Maria para entender os segredos de Jesus. E ele diz que não é possível, olha aqui, ó, é esse o motivo pelo qual seria impossível citar a fileira inumerável de tantos santos que encontraram no Rosário um autêntico caminho de santificação. A Bíblia diz: a árvore conhece pelos frutos. E a quantidade de pessoas que se tornaram grandes santos, entrando na vida de Jesus, imitando a vida de Jesus, se tornaram outro Cristo nessa terra. Isso significa cristão, de fato. É ser a presença de Jesus, ser o corpo místico de Jesus. Quantos santos se tornaram santos com esse instrumento do Santo Rosário? O Papa João Paulo II está dizendo, é algo que é impossível de dizer quantos santos. É inumerável, é infinito o número de santos que cresceram nessa escola de Maria, no conhecimento de Jesus, no amor a Jesus Cristo. A árvore se conhece pelos frutos, diz o Evangelho, e os frutos do Santo Rosário se vê na Santa Igreja. Nenhuma instituição no mundo inteiro faz tantas obras de caridade para as pessoas mais sofridas. Nenhuma instituição tem tantos hospitais, tem tantas vidas doadas e sacrificadas. Não somente leigos, que no mundo inteiro, através das pastorais, mas religiosos e religiosas que sacrificaram a vida inteira, deixaram de se casar, deixaram de ter bens materiais no seu próprio nome, para viver unicamente em função de Cristo, nos sofredores, nos pobres, nos doentes, dos mais necessitados. Claro, com o intuito principal não só de cuidar do corpo, mas de salvar a alma, de levar a salvação de Cristo até os confins da terra. Então, o Santo Rosário é uma prova de que dá certo. A vida dos santos é uma prova de que o rosário gera fruto. O Santo Rosário na vida dos santos está selado, certificado e comprovado como algo que vem de Deus, dá fruto, porque Jesus disse: a árvore você conhece pelos seus frutos. E se a árvore dá bons frutos, é uma árvore boa. Assim nós sabemos o poder e a eficácia do Santo Rosário. Os acontecimentos da vida do Filho, contemplados e meditados e revividos continuamente em nós, com a Mãe durante o Rosário, liberam toda a força salvífica, consistindo essa graça que nos impele a viver
o ensinamento e o exemplo de Jesus Cristo, que brota de cada mistério, configurando cada vez mais com os mesmos pensamentos, sentimentos e atitudes de Jesus Cristo. Como eu dei o exemplo da Dona Rosário, em 1909, em 9 de abril de 1909, ela viu Nossa Senhora. Essa senhora conseguiu perdoar o assassino do filho, porque ela disse: Nossa Senhora das Dores perdoou, eu também te perdoo. A vida de Jesus e Maria vão entrando dentro da nossa vida e vão transformando a nossa vida. Gente, nós vamos continuar trazendo essas formações lindas e profundas, mas eu quero saber se você mesmo tem experiências concretas do Rosário na sua vida. Se você já teve alguma experiência de livramento, alguma experiência de aproximação com Deus, de contemplação, de entender a fé através da reza do Santo Rosário. O Papa termina dizendo, São João Paulo II, que o Rosário ele tem dois aspectos. Um aspecto te faz contemplar, através da meditação, você cresce na união com Jesus, na santificação, no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, que é algo do crescimento pessoal, mas também ele tem o aspecto de súplica, de implorar o socorro, de grito, de brado de socorro, de intercessão. O Rosário, ao mesmo tempo, é meditação e súplica insistente à Mãe de Deus. Assim como ela fez nas bodas de Caná, ela também nos ouve. Enquanto nós lhe suplicamos, ela se coloca por nós diante do Pai, que a encheu de graça, e do Filho, nascido do seu ventre. Existe uma tradição, quando eu cheguei aqui no Ceará, eu vi essa tradição de que muitos aqui rezam o ofício da Imaculada Conceição. Isso é muito bom. E eu ouvi dizer, aqui no Ceará tem essa tradição que diz, quando nós rezamos o ofício de Nossa Senhora, ela mesma se prostra diante do seu Filho Jesus, do trono de Deus, e ali fica implorando por nós. O Papa está dizendo que quando nós rezamos o Rosário, Nossa Senhora está se colocando diante do trono de Deus e rezando por nós. Eu não sei como surgiu essa tradição, mas eu acredito. Com certeza, quando nós chamamos Nossa Senhora, ela se prostra diante do Altíssimo, intercedendo pelos seus filhos, pedindo um socorro. E eu termino com essa meditação. Quando o padre reza na missa aquela oração, e mais tarde eu vou explicar para você a relação do Santo Rosário com a Santa Missa, quando o padre reza por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, o padre é Cristo sacerdote, através do padre, que está apresentando o seu próprio sacrifício. Jesus está apresentando ao Pai. Olha, Pai, olha aqui quanto eu sofri. Jesus está apresentando ao Pai ele mesmo como vítima. Olha, Pai, eu te ofereço todo o sofrimento que eu tive na cruz para que o Senhor salve a humanidade. E quando Jesus está oferecendo ao Pai, é como se Jesus trouxesse para o Pai a lembrança, a memória de tudo que ele sofreu. Ele está mostrando a Virgem Maria com Jesus morto nos braços. Ele está trazendo aquela cena para Deus Pai. E quando ele apresenta, por Cristo, com Cristo, em Cristo, essa oferta dele mesmo em sacrifício, Nossa Senhora também. Recorde Nossa Senhora quando estava com o seu filho morto nos braços. Ela estava dizendo para o Pai, Pai, olha o sacrifício do meu filho, olha quanto ele sofreu. Eu te imploro agora, não permita que esse meu filho se perca. Não permita que esses teus filhos, que eu amo, que estão num caminho perigoso, não permita que eles se percam. Nossa Senhora está unida a Cristo sacerdote, com seu Filho Jesus nos braços. Ela está implorando ao Pai que salve a sua família. Quando você se une à oração dela, rezando o rosário, você dá força à intercessão da mãe. Quando você reza o rosário, ela apresenta os sacrifícios de Jesus ao Pai e implora ao Pai que dê mais uma chance
para os piores pecadores da sua família, para os que estão em pecado mortal, para os que estão crucificando Jesus todo dia, para que Deus não desista dos pecadores que você ama e que você deseja que estejam no céu. Isso é o que acontece quando rezamos o Santo Rosário. O Papa João Paulo II diz: ela própria está se prostrando diante do trono de Deus para salvar a humanidade inteira, para alcançar os maiores milagres para o mundo. Isso é o que acontece quando nós rezamos o Rosário. Eu queria saber se você pode dizer como o Papa João Paulo II. Ele diz assim: quantas graças eu tenho recebido ao longo desses anos da Virgem Maria, através do Rosário. A minha alma engrandece o Senhor. Eu desejo elevar o meu agradecimento ao Senhor com as palavras de sua Mãe Santíssima. A minha alma engrandece o Senhor. Ele fez em mim maravilhas, sob cuja proteção eu coloquei o meu ministério petrino, quer dizer, o meu pontificado, a minha missão de ser Papa. Ele dizia que ele teve muito medo quando ele foi escolhido para ser Papa, mas ele quis obedecer a Jesus e ele confiou na intercessão de Nossa Senhora. Ele confiou seu ministério petrino nas mãos de Maria. E por isso o lema dele, ele está escrevendo aqui, totus tuus, todo de Jesus por meio da Virgem Maria. Ele está dizendo que ele tem muitos motivos para agradecer a Deus através de milagres, livramentos, graças, através do Santo Rosário. Eu quero saber se você também tem esses testemunhos. Diz aqui no chat se você teve experiências de livramentos através do Rosário, de filhos que foram protegidos pelo Rosário, de paz no coração, de superar a dor através do Rosário, de perdoar pessoas difíceis através do Rosário. Quantos milagres, eu tenho certeza que se desse um microfone para você, você poderia contar histórias lindas e se emocionar contando testemunhos do Santo Rosário. Escreve aqui, porque colocando aqui no comentário, isso vai servir para edificar a fé de outros irmãos que vão ler, e eu vou procurar ler também os testemunhos aqui do Santo Rosário. E você que ainda não teve experiências, Deus está te trazendo aqui, não foi à toa. Ele te trouxe aqui nesse mês de maio para que você viva um mês diferente, como nunca antes você viveu. E o que você ainda não experimentou, nesse mês você vai ter a experiência do Santo Rosário. Não somente rezando juntos todas as madrugadas desse mês de maio, mas também aprendendo na escola de formação sobre essa Mãezinha do Céu nesse mês de maio, de maneira especial com esse tesouro que o nosso Instituto Restes está trazendo, inédito no Brasil, esse livro, O Santo Rosário, o Flagelo dos Demônios. Nós vamos continuar. Na próxima formação, se prepara, porque na próxima formação nós vamos falar como o Rosário é uma oração bíblica, trinitária e que nos ajuda a viver a liturgia da Santa Missa. Tudo isso nós vamos aprender amanhã, mas no próximo encontro, mas no decorrer de todo esse mês, nós vamos aprender muito e crescer muito no conhecimento do Santo Rosário. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te abençoe com a bênção da Rainha da Paz e nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.